Você já parou para pensar que existem lugares no planeta tão estranhos, tão bizarros, tão sem explicação, que até a ciência olha e fala: irmão, aí eu não me meto? Pois é, hoje a gente vai entrar numa viagem pela Terra, mas uma Terra que parece de outro planeta. Então respira fundo, segura na cadeira e vambora, porque os 10 lugares mais misteriosos do mundo vão fazer você duvidar de tudo o que acontece. Em décimo lugar, a vila que sumiu sem explicação. Imagina só você voltar para casa depois de uma viagem e descobrir que absolutamente todo mundo desapareceu. É isso, uma vila inteira, isolada nas montanhas geladas no norte do planeta, simplesmente evaporou. Não teve luta, não teve grito, não teve pegado na neve, não teve nada. As roupas ficaram penduradas, as comidas ficaram nas panelas, as portas ficaram abertas, mas os moradores sumiram como se tivessem sido aspirados para outro plano. E a parte mais bizarra, os animais foram encontrados mortos em posições estranhas e os túmulos do pequeno cemitério estavam abertos, mas não saqueados, apenas abertos. Como se alguém ou alguma coisa tivesse levantado cada tampa com cuidado. E é aí que vem a cereja do bolo. Moradores de regiões próximas afirmaram que naquela época viram luzes voando em silêncio pelo céu, bem acima da vila. Coincidência? Mistério? Alienígenas tirando férias? Sei lá. Só sei que ninguém nunca mais viu nenhum dos moradores. Em nono lugar, o Vale do Eco Vivo, nos Himalaias. Existe um vale nas montanhas do Himalaia onde o ar parece vivo. Sério, locais dizem que quando você fala, a montanha responde antes mesmo do eco acontecer, como se ela já soubesse o que você vai dizer. Só isso já seria estranho, mas não para por aí. As crianças da região têm um hábito muito curioso. Elas desenham pequenas figuras com olhos enormes e capacetes estranhos. E não é uma coisa ou outra, é quase todo mundo. Geólogos já foram até lá, cientistas do som já estudaram o local, mas ninguém consegue explicar por que o som adianta, como se algo devolvesse a voz antes mesmo dela bater na pedra. Seria uma falha no ar, um fenômeno natural ou uma inteligência invisível respondendo? Num lugar onde ninguém concorda com a física, tudo é possível. Em oitavo lugar, a cidade fantasma de Pradix Ridge. Essa aqui parece até história inventada, mas documentos antigos confirmam. Uma cidade inteira desapareceu. E não só uma, duas vezes. É isso mesmo. Construíram a cidade, as pessoas viveram lá por décadas e um dia todo mundo sumiu. Depois reconstruíram a cidade. Novas pessoas se mudaram para lá e, adivinha? Sumiram de novo. A única coisa que sobrou foram relatos de viajantes dizendo que viam sombras andando pelas ruas, mesmo quando não havia mais ninguém morando ali. Hoje o lugar está totalmente abandonado, mas exploradores afirmam que ouvem passos atrás deles, mesmo quando estão completamente sozinhos. Sétimo lugar, as luzes do Colorado. Em uma pequena região montanhosa do Colorado, pessoas juram ver luzes flutuando no céu quase toda noite. Só que não são luzes comuns, elas se movem em linha reta, depois param, sobem, descem, se dividem e somem. Ah, é claro, não bastasse parecer um estacionamento de OVNIs, o local também tem relatos de fantasmas, sombras humanoides e até figuras transparentes atravessando árvores. O mais curioso, tudo isso fica imediatamente ao lado de uma base militar extremamente restrita. Mas né, combinando militar com luz estranha, a matemática fecha. Em sexto lugar, as linhas vivas de Nazca. Você já deve ter ouvido falar e visto fotos das linhas de Nazca, certo?
Desenhos gigantes, tão gigantes que só dá para entender do céu. Macacos, pássaros, aranhas, animais perfeitamente desenhados no chão. A pergunta é: como? Povos antigos não tinham avião, drone, GPS e mesmo assim fizeram desenhos tão simétricos que engenheiros modernos batem palma. Até aí tudo bem, mas tem uma linha específica, uma figura com formato humano, usando algo que parece muito com um capacete espacial. Coincidência? Interpretação errada? Ou será que eles estavam desenhando exatamente o que viam? Até hoje ninguém sabe e ninguém conseguiu reproduzir a perfeição das linhas usando somente as ferramentas da época. Quinto lugar, a floresta que tudo muda, na Rússia. Existe uma área na Rússia que muitos chamam de o Jardim de Outro Mundo. Um lugar tão silencioso que parece que o tempo não existe ali. Mas o mais intrigante não é o silêncio, é o efeito que o local tem nas pessoas. Turistas que visitam a floresta afirmam que voltam diferentes, mais leves, mais calmos, mais saudáveis. Alguns dizem que as dores desaparecem, outros juram que doenças melhoraram sem explicação. Só que a mesma floresta tem relatos de luzes, vultos e aparições estranhas. É como se fosse um lugar bom e assustador ao mesmo tempo. Um lugar que te cura, mas que te observa. Quarto lugar, o Centro Submarino Secreto do Caribe. No meio do Caribe, que todo mundo acha lindo, paradisíaco e cristalino, existe algo completamente fora do normal. Um centro subterrâneo de pesquisas e testes, no fundo do mar. Mergulhadores já relataram luzes se movendo na água como se fossem veículos, só que nenhum veículo aquático conhecido faz aqueles movimentos. E não são peixes brilhantes, porque as luzes se movem em velocidade absurda e somem como se tivessem sido desligadas. Alguns chamam de OSNIs, objetos submarinos não identificados. E a parte mais curiosa, este centro fica exatamente dentro da área do famoso Triângulo das Bermudas. Coincidência ou endereço escolhido com propósito? E no terceiro lugar temos o Triângulo das Bermudas. Claro que ele não podia faltar. Desde o século XIX, mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram na região. E não é desapareceram do tipo acharam os destroços, é desapareceram do tipo sumiu e acabou. Nada de metal, nada de corpo, nada de caixa preta. Nada. Alguns navios foram encontrados flutuando, vazios, a comida na mesa, as luzes acesas e ninguém lá. As explicações são muitas: campos magnéticos, gás metano, falhas do clima, mas nenhuma explica todos os casos. E aí surgem as teorias que a gente ama: portais, tempestades eletromagnéticas, experimentos secretos ou algo vivendo no fundo do mar. No final das contas, a única certeza é que, se o oceano quisesse esconder algo, esse seria o lugar perfeito. Segundo lugar, o Portal de Pedra da Inglaterra. Um círculo gigantesco de pedras pesadas, alinhadas com uma precisão absurda, e construído milhares de anos antes de Cristo. Ninguém sabe quem construiu, ninguém sabe para quê. Ninguém sabe como levantaram pedras tão pesadas sem máquinas naquela época. E as teorias vão desde datas cerimoniais até portais para outros mundos. Sim, isso mesmo, portais dimensionais. Alguns pesquisadores juram que as pedras mudam de temperatura sem motivo aparente. Outros dizem que horas passam diferente no centro do círculo. E turistas afirmam já ter visto luzes e sombras entre as pedras quando não havia ninguém ali. Um relógio astronômico, um cemitério sagrado, uma pista de pouso para naves antigas? Seja o que for, ninguém chegou à verdade.
E no nosso primeiro lugar, a famosa Área 51. Sim, a queridinha do mistério mundial. A área mais protegida, mais secreta, mais especulada, mais teorizada do planeta. O governo admite que ela existe, mas nunca explica o que realmente acontece lá. E os relatos? Ah, os relatos. Luzes surgindo e sumindo no céu, objetos voando em silêncio absoluto, testes de aeronaves que ninguém jamais viu. E é claro, as teorias sobre tecnologia extraterrestre. Muita coisa indica que sim, ali acontecem testes avançados, mas a segurança extrema, os sensores no chão, os guardas armados, as proibições rígidas, tudo isso só alimenta uma pergunta que ninguém consegue responder. O que tem lá dentro que precisa ser escondido a qualquer custo? Seja tecnologia futurística, seja algo que não veio desse mundo, ou seja simplesmente algo que o governo nunca vai te contar. A Área 51 continua sendo o lugar mais misterioso da Terra. E aí, qual desses lugares você visitaria? Qual deles você não chegaria perto nem pagando? E qual você acha que realmente esconde algo que ultrapassa tudo que a gente conhece? Comenta aqui embaixo porque eu adoro saber as teorias de vocês, porque sempre aparece alguém com uma explicação mais louca do que a outra. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem mistério novo, história bizarra e curiosidades que vão fazer você repensar sobre o mundo. E ó, não esquece de assistir o vídeo aqui do lado. Até ele é a continuação perfeita para quem gosta do assunto. Valeu por assistir, galera. Até o próximo mistério.